Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Bananeiras, declaro aberta a sessão ordinária de número 2256 da Câmara Municipal de Bananeiras. Convido, nesse instante, o vereador Pedro Batista de Andrade Filho para secretariar os trabalhos. Convido o senhor secretário Pedro Batista de Andrade Filho para leitura bíblica. Boa tarde a todos. Senhor presidente, passo a fazer a leitura bíblica. A leitura bíblica fica no livro de Mateus, capítulo 24, versículos do 4 ao 6. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores, de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Esta é a leitura bíblica, senhor presidente. Feita a leitura bíblica, convido o senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão de número 2255, sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras. Aos 17 dias do mês de julho de 2019, realizou-se a sessão de número 2255, sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras, sob a presidência do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Estiveram presentes os vereadores Antônio Marcos Batista, Douglas Andrade da Costa, Gilson Rosário da Silva, Jorge da Silva dos Anjos, José Marcelo Bezerra da Silva, José Nicodemos da Costa, Lenilson Pereira de Souza, Pedro Batista de Andrade Filho e Ramon Moreira de Lima. Às 17 horas, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus e do povo de Bananeiras, aberta a sessão, determinando que fosse efetuada a leitura bíblica, a qual se encontrou no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, pós-lida, foi aprovada por unanimidade. Logo após, determinou a leitura das correspondências e das matérias do expediente. Requerimento número 108 de 2019, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de uma área específica ou arena de shows para a realização da festa de São João e outros tipos de eventos de igual magnitude, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento número 109 de 2019, solicitando ao Corpo de Bombeiros poda de árvore localizada na PB 105, de frente à estrada do sítio Jatobá, deste município. Requerimento número 110 de 2019, solicitando ao Departamento de Estradas e Rodagens de Aparaíba, DR, a secção da Patrol Motoniveladora para a manutenção da estrada que liga o Tabuleiro a Dona Inês, ambos de autoria do vereador Douglas Andrade da Costa. Projeto de lei número 18 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação médica e psicológica de alunos do primeiro ano do ensino fundamental nas escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Projeto de lei número 19 de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da administração municipal conceder um dia de licença por ano aos funcionários públicos para a realização de exame preventivo de câncer ginecológico e de próstata e da outras providências. Ambos de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Projeto de lei número 20 de 2019, dispõe sobre a vedação e nomeação para cargo de comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.430, no âmbito do município de Bananeiras. Projeto de lei número 21 de 2019, assegura a criança e o adolescente em estado de gravidez precoce atendimento especial na rede municipal de saúde do município de Bananeiras. Projeto de lei número 22 de 2019, dispõe sobre o fornecimento gratuito de sistema de identificação infantil em eventos públicos realizados em locais abertos e da outras providências.
ambos de autoria do vereador Gilson Rosário da Silva. Em seguida, não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente colocou em discussão as matérias da ordem do dia. Logo após, fez uso da palavra o vereador Jorge da Silva dos Anjos, que, ao saudar a todos, fez as devidas justificativas das matérias de sua autoria. Logo após, o senhor presidente colocou em votação a matéria em discussão, requerimento número 107/2019, solicitando ao senhor prefeito a reforma das caixas d'água da Xando Lindolfo neste município, de autoria do vereador Jorge da Silva dos Anjos, aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus e do povo de Bananeiras, encerrada a sessão, determinando que fosse lavada a presente ata, que segue devidamente assinada após sua aprovação. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bananeiras. Esta é a ata, senhor presidente. Em votação, a ata da sessão anterior. Aquele vereador que for favorável, permaneça como se encontra. Ata aprovada. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do nosso expediente. Expediente, senhor presidente. Moção de aplauso número 08 de 2019, à Escola de Arte do município de Bananeiras, por oferecer melhorias e oportunidades de aprendizagem, de formação ética, estimulando o desenvolvimento sensorial e intelectual e, por consequência, seu desempenho pessoal e social, bem como fortalecer o protagonismo juvenil frente à sociedade, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Projeto de lei número 23 de 2019 dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo das sessões de licitação pública realizada pela administração pública municipal e de suas autarquias no âmbito do município de Bananeiras, de autoria do vereador Gilson Rosário da Silva. Projeto de lei número 24 de 2019 dispõe sobre a inclusão da festa de Santa Luzia, padroeira do distrito do Tabuleiro, no calendário oficial do município de Bananeiras, de autoria do vereador Gilson Rosário da Silva. Projeto de lei número 25 de 2019 dispõe sobre a inclusão da festa de São Pedro, do distrito do Tabuleiro, no calendário oficial do município de Bananeiras, de autoria do vereador Gilson Rosário da Silva. Este é o expediente, senhor presidente. Feito a leitura do nosso expediente, comunico aos senhores vereadores que na próxima sexta-feira, dia 26, estaremos comemorando o Dia do Agricultor, que se realiza no dia 28, que será no domingo. Então nós antecipamos e estaremos aqui realizando uma sessão especial, juntamente com as associações, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, com a empresa de assistência técnica, com os sindicatos e especialmente com a Secretaria de Agricultura e especialmente com os agricultores. Iniciaremos às 8 horas da manhã o acolhimento, teremos um café da manhã e na sequência estaremos debatendo a política da agricultura, especialmente a agricultura familiar. Então, é a oportunidade de nós tratarmos diante do nosso povo, onde alguns já debateram aqui com relação à previdência, outros com relação à assistência técnica, ao incentivo à agricultura de forma pelo Poder Executivo e de tantos outros benefícios que o agricultor, que o homem do campo pode receber. Então, convido todos os senhores vereadores para que se esforcem e possam estar vindo prestigiar esse momento ímpar na história da agricultura de nosso município. Declaro aberto nosso tema livre e convido, neste momento, o vereador Paulo Rocha de Lima para fazer uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa aqui presente, representada por Luiz Carlos, nosso amigo ali, a plateia aqui, que nos escuta nessa tarde, meu senhor e minha senhora. Inicialmente eu queria parabenizar não só a promotora, mas também as palavras sábias do Major Ferreira, que tem dado um grande trabalho por essa localidade e especificamente Bananeiras. Ele mora em Solânia, mas como ele disse, Bananeiras é a cidade
do coração, a cidade que ele gostaria de residir. Mas o que me traz nessa tribuna hoje, presidente, é com relação a um site lá de Belém, que eu até esqueci o nome, uma gravação com o senhor Zé Ronaldo relacionado ao problema de abastecimento da água de Belém, e como se não bastasse, citando os piscicultores lá da Lagoa do Matias, mesmo os que moram totalmente longe da barragem, como é o caso de Zezinho, e seria muito difícil para chegar a água lá, teria que ser bombeada uns 2 ou 3 quilômetros. E eles alegam que falta água em Belém por conta exatamente dos tanques de piscicultura. Então, em primeiro lugar, são todos os tanques, todos abaixo da barragem. Então, ficaria difícil de a gente captar água. Em segundo lugar, o cano é um cano que passa lá, um cano, acho que é de ferro, ou é de ferro fundido, ou algum metal, e muito difícil de se roubar aquela água. Então, ele dizendo que seria caso de polícia, que não sei o quê, eu disse, é uma coisa muito, muito prática e simples. A gente vive no mundo de hoje que é totalmente informatizado, uma tecnologia lá em cima. Será que a CAGEP não teria condições ali de ver o fluxo de água que está saindo, ou onde está sendo roubada? Então, eu achei uma coisa absurda. Nós sabemos que a questão de água, não só em Bananeiras, como em Belém e várias cidades aqui do Brejo, é uma questão mesmo de falta de chuva, mas graças a Deus veio chuva agora com frequência. Espero que venha mais alguns dias para que possa encher esses mananciais. E esse povo para de culpar a gente. Eles andaram dizendo que até uns peixes que morreram lá do tanque lá de Janduí, ultimamente, disseram que ele não deu parte. Ele fez sim a ocorrência que os peixes morreram por falta de energia elétrica, que eles tinham uns aeradores lá ligados. Então, quando faltou energia lá durante 24 horas, morreram várias toneladas de peixe. Mas isso quer dizer que eles tomaram alguma providência e colocar cloro. Eu já fiz um desafio e faço. Tanto ao pessoal de Belém, como de Caiçara, que moram lá vizinho, que venham, tomam a providência, a própria CAGEP, como eles dizem. Agora que nós sabemos que falta estrutura. É por isso que eu sou sempre favorável de privatizar a CAGEP, como foi privatizado a Saelpa. Só assim eu acho que solucionaria esse problema. Ele alegou que só tem água em Belém 15 dias. Então, isso não cabe a gente e não é culpa nossa. Apesar de a água sair de Bananeiras, mas todos nós sabemos que essa água é utilizada para os seres humanos. Nem os animais utilizam aquela água na barragem. Então, essa era o meu desabafo, porque o cara veio num tom muito agressivo, o senhor Zé Ronaldo, depois ficou culpando os políticos A, político B de Belém, e depois disseram que ele era mesmo candidato. Então, se ele quiser ser candidato, que trabalhe, mas não fique jogando a culpa em cima de quem realmente não tem. Então, eu agradeço aqui. Vereador. E estaria... Oi, Ponhão Ramon Moreira. Ouço com atenção o vereador Ramon Moreira. Presidente, sem som. Som. Oi, pegou aqui a voz. Eu só parabenizar a Vossa Excelência pelo tema. É um assunto que nós devemos tratar, porque é algo importante, não somente para Roma, mas para Bananeiras. E é muito fácil. Hoje em dia, basta qualquer pessoa pegar um microfone, vereador Nicinho, e sair conversando um assunto, e isso vira uma notícia sem respaldo técnico nenhum, porque a ESA já esteve várias vezes naquela área, a própria CAGEPA já esteve várias vezes naquela área, e os piscicultores se utilizam de águas próprias da propriedade, sejam nascentes, sejam águas do riacho. Então, querer atacar quem está ajudando Bananeiras, gerando emprego, gerando produção, gerando riqueza, para um problema que não é nosso, não é dos nossos piscicultores, é algo, eu te chamaria, vereador Paulo Brito, de irresponsável. Vossa Excelência está de parabéns pelo tema proposto. Eu acompanho Vossa Excelência na sua fala e me solidarizo com todos os piscicultores de Lagoa do Matias, porque é uma irresponsabilidade tratar de um tema desse, prejudicando quem quer trabalhar, quem quer produzir, quem está gerando emprego e renda para Bananeiras. Para a população de Belém, nós também vamos garantir e vamos trabalhar para que não falte água, porque todos nós que estamos aqui sabemos a dificuldade que passa uma residência, que passa uma mãe de família quando falta água na sua casa. Mas atribuir
essa falta de água ao nosso cultivo de piscicultura é algo, eu diria, que irresponsável. Parabéns, Vossa Excelência, acompanho a fala de Vossa Excelência e estou pronto para, sendo necessário, estar ao lado dos piscicultores e da população do Lagoa do Matias. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço ao vereador Ramon e concedo a palavra ao vereador Pedro Batista. Agradeço a Vossa Excelência pela concessão da parte. Eu só estou com uma dúvida aqui, porque eu vi que foi vinculada uma matéria que alguns piscicultores estavam fazendo barragens no curso do rio que deságua na barragem que abastece o município de Bananeiras. Mas, Canafístula, confesso a Vossa Excelência que não vi nenhuma notícia vinculada quanto à Lagoa do Matias. Mas eu queria que Vossa Excelência me esclarecesse, porque eu não estou entendendo bem, porque nós já debatemos esse tema outra hora aqui, e que a Cagepa informou que iria realmente colocar o cloro nos canos, né? Mas ninguém sabe o que foi feito, se a Cagepa fez isso, se foi feito um estudo pela ESA, quem é que fez. Eu concordo com o que diz o vereador Ramon Moreira, nós não podemos também aqui criminalizar os piscicultores sem que exista nenhum laudo técnico comprobatório de que realmente existe esse desvio. Mas eu confesso a Vossa Excelência que o tema que Vossa Excelência traz aqui, eu não ouvi ser vinculado na imprensa. Eu só queria que Vossa Excelência me esclarecesse esse ponto para que eu possa depois dar uma olhada e me situar melhor. É o site de Belém, que eu até esqueci o nome, e a Rua Nova FM foi quem fez essa denúncia, e o cidadão Zé Ronaldo. Inclusive teve uma pessoa que gravou lá uma entrevista dizendo que era de Lagoa do Matias, mas com a cara coberta e totalmente coberta e a fala distorcida. Então, eu gostaria que essas pessoas que acham que nós estamos utilizando isso aí regularmente, que venham, que tragam, que a Cagepa tome providência. Eu já tenho batido isso até com o ex-deputado de Belém, na oportunidade que ele era deputado, e disse, fui um desafio, então o deputado venha, traga o pessoal da Cagepa. Será que a Cagepa não tem condições de detectar um roubo de água? É muito fácil, muito fácil. A água é canalizada e a água é por gravidade, é muito fácil. É somente as pessoas virem lá e tomar a providência. Se é colocar cloro, bom também. Beleza, é só fazer isso. Então, eu estou apenas defendendo uma coisa que eu conheço e eu sei. Recentemente, estavam todos os viveiros secos lá, muito pouco, com exceção do Zezinho, que tem um reservatório grande, o pessoal estava quase todo mundo seco. Aí o cara chega de uma forma irresponsável, colocando a culpa nos piscicultores. E aonde realmente foi barrada água de verdade, ele não teve a coragem de falar alguma coisa, né? Então, eu agradeço aí e uma boa noite a todos. Transfiro a presidência ao vereador vice-presidente Paulo Rocha de Lima. Concedo a palavra ao vereador Kilson Raif Dantas. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham em mais uma sessão ordinária, todos que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara, alegria grande poder novamente usar desta tribuna. Senhores vereadores, hoje Bananeiras recebeu a visita de representantes do Ministério da Agricultura, recebeu do FIDA, juntamente com representantes da Impaer, em visita Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura ou da Agropecuária, e pudemos visitar as ações do projeto Dom Helder Câmara, né, que já existe em nosso município e que trouxe fomento e desenvolvimento para a agricultura familiar. E Bananeiras, mais uma vez, foi destaque, isso na fala dos representantes, por ter um trabalho que eles, em relação a outros municípios, acharam importante, que tem desenvolvido a vida do agricultor familiar. Presente também esteve representantes do Poder Executivo, através da Secretaria de Agricultura e da Impaer local. Então, alegria, estivemos no Riachão, foi apenas uma amostragem do trabalho desenvolvido e naquele momento sobre uma pequena agroindústria.
tendo em vista que as casas de farinhas existentes em outrora, hoje existe apenas em torno de 5 a 10%, hoje existe em nosso município. Então, praticamente a cultura da mandioca deixou de existir devido aos custos, as casas de farinhas pararam por falta da matéria-prima, e esse agricultor passou a desenvolver, né, de forma artesanal e construindo, e hoje está montando uma pequena agroindústria, exatamente com a ajuda do fomento, que no valor de R$ 2.400 foi um incentivo para que ele pudesse desenvolver essas atividades. Mas nós atendemos agricultores, o projeto atende agricultores nas comunidades de Gamela, Jaracatiá, Riachão, Cumbeba, Lagoinha, Sítio Buraco e Xando Lindolfo, Gruta da Luzia e adjacências, né, que tem recebido esse apoio e tem desenvolvido ações importantes para o desenvolvimento familiar. Também um outro tema, eu acho importante, e que nesses últimos dias os nossos índices pluviométricos foram muito bons. Só nas últimas 24 horas choveu 65,9 milímetros, então isso foi uma chuva considerável, né? E dentro do mês de julho, as últimas chuvas foram, né, tornou o mês de julho um dos meses que mais choveu em nosso município. Consequência disso, nós tivemos aí o aumento na lâmina de água dos nossos mananciais, Canafístula, que abastece Bananeiras, Solânia e outras cidades, mas também água para a barragem Jandaia, que atende outras cidades, Cacimba de Dentro, Dona Inês, Araruna, Riachão, e que vai desafogar, com o aumento da lâmina de água, vai desafogar a barragem Canafístula, que infelizmente nesse período está apenas com 9,2% de sua capacidade, água insuficiente. Então esperamos que essas chuvas possam continuar e que a lâmina d'água possa aí aumentar para mais de 30%, para podermos, Bananeira e Solânia, receber água até o próximo inverno. Falo sobre os índices pluviométricos, vereador Paulo Rocha de Lima, para dizer que o nosso agricultor familiar, aquele que tem em sua propriedade um barreiro, ele tem a felicidade de ter água acumulada, né, e que quando o sol levantar ele vai ter um período de abastecimento. Que bom seria se nós pudéssemos em cada propriedade rural ter um barreiro construído. Que bom seria que em cada propriedade rural nós tivéssemos um trabalho desenvolvido para a limpeza de barreiros quando do período de estiagem. Que bom seria que nós tivéssemos patrulhas mecanizadas trabalhando sempre para beneficiar o homem do campo. Então, fica aqui o nosso desejo, votos de que possamos planejar, vereador Paulo Rocha de Lima, para os próximos dias, para os próximos tempos, que esse serviço seja efetivo. Porque todos nós sabemos que o agricultor que dispõe de água e dispõe de coragem para trabalhar, ele vai tirar o sustento da agricultura familiar. Então, fica aqui os desejos de que possamos, e aí a Câmara de Vereadores tem trabalhado nesse sentido, de poder reivindicar, solicitar, articular, desenvolver ações que beneficiam o homem do campo. E estaremos aqui, como disse anteriormente, na próxima sexta-feira, tratando especificamente do tema de melhoria da política agrícola local. Muito obrigado. Levou a presença ao vereador Quisso Dantas. Convido o senhor secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, senhor presidente. Requerimento número 108, 2019,
que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de uma área específica, ou arena de shows, para a realização da festa de São João e outros tipos de evento de igual magnitude, de autoria do vereador José Nicodemo da Costa. Requerimento número 109, 2019, que solicita ao Corpo de Bombeiros poda de árvore localizada na PB 105, de frente à entrada do sítio de Jatobá, neste município, de autoria do vereador Douglas Andrade da Costa. Esta é a ordem do dia, senhor presidente. Como em outrora nós já adotamos postura de votarmos, independente da presença do vereador, eu apenas quero ouvir, aqui já ouvi a solicitação do vice-presidente pedindo para que deixasse para a próxima sessão, em virtude dos vereadores não estarem presentes. Mas aí eu ouço... Vou apenas justificar o porquê, porque, por exemplo, o requerimento do vereador Nicodemos pede uma arena de shows. Agora, ele tem que especificar um local que realmente tenha condições para uma arena de show. O requerimento não está em discussão, vereador Paulo Rocha de Lima. A retirada da... Senhor presidente, quando tiver em discussão, acho que a gente pode tratar desse assunto. Agora não é o momento. Não. Senhor presidente. Não, amigo, esse não é o momento. Senhor presidente, pela ordem. Vereador secretário Pedro Batista de Andrade. Eu vou tecer minha opinião aqui, como sempre coloquei nesta casa, que o nosso regimento interno, que vigora nesse momento, ele diz que quando apresentado o requerimento e a ausência do vereador, mesmo que justificada, se o requerimento estiver na ordem do dia, ele tem que ser lido, apresentado e votado. Então, eu acredito que Vossa Excelência, como sempre, segue as regras, vai adotar o que diz o nosso regimento interno e colocar em pauta os dois requerimentos e aí para que a gente possa discutir e votar. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos tratar sobre o assunto, o requerimento 108 de 2019, que requer ao prefeito municipal construção de uma área específica ou arena de shows para a realização da festa de São João e outros tipos de eventos de igual magnitude, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento em discussão. Eu apenas fazendo um encaminhamento, e aí o vereador Antônio Marcos presente, vereador Ramon Moreira de Lima, vereador Pedro Batista de Andrade, vereador Paulo Rocha de Lima, vereador Marcelo Bezerra, vereador Gilson Rosário e vereador Nicinho. Nós, vocês, os vereadores presentes, que irão proceder o voto. Existe a solicitação da construção de uma área específica, uma arena de shows. Isso aí, eu acredito que o vereador Nicodemos teve a intenção de se fazer igual fez em Guarabira, né? Que ainda dentro praticamente do centro da cidade tinha um espaço e onde foi construído a área para a realização da festa de Nossa Senhora da Luz, né? Bananeiras, vocês conhecem como é a topografia, a geografia. Nós, se tivesse condições financeiras para realizar esta obra, seria em um outro espaço que não nas proximidades da cidade, eu acredito. Aí se o vereador Antônio Marcos, que aí tem vários terrenos, e eu acredito que a gente aqui vislumbra apenas um terreno onde tem doação, não. O terreno hoje com espaço apropriado para a realização de construção de um espaço desse, apenas ali onde funcionou a antena da Rádio Integração, que é de posse, é uma área da diocese e que
mesmo trabalhando para fazer a desapropriação, seria um espaço com um valor considerável. Mas aí os senhores que irão proceder o voto, eu encaminharia, mas o Bezerrão aí não precisa construir a arena de show. Se realiza no próprio Bezerrão, como é feito em vários estádios, aí Brasil afora. Então não existe a necessidade de construção desse espaço. Mas ouço o vereador Antônio Marcos Batista. Na sequência, o vereador Paulo Rocha de Lima. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. E boa noite ao público aqui presente. Pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e meios de comunicação. Senhor presidente, sucesso do São João dá-se pela organização e, acima de tudo, pela tradição. E o São João, na nossa cidade, cresceu de forma surpreendente e isto uma forma que nos gratificou como sendo um dos maiores e melhores São João. Em relação a esta arena de shows, significa nada mais, nada menos do que investimentos. Significa gerar despesas. Evidentemente, Vossa Excelência aqui citou um terreno da diocese. Só que a diocese não vai doar. A diocese recebe com a mão, com as duas, com três, com os pés, com tudo. Mas na hora de fazer uma doação, prevalece o poder aquisitivo. Exemplo maior é a estufa. Então, senhor presidente, aqui a UPA, mas o exemplo, eu falei estufa porque aqui eu estava em mente, o único local aqui é o prédio onde funcionava a Cagepa nos anos 60, 70, 80, a partir dos anos 90 desativado, e que já gerou despesas e prejuízo ao município. Prejuízo na época de R$300 mil há mais de 15 anos, e que o poder público, no decorrer desses anos, fechou os olhos para até mesmo os equipamentos que existiam na estufa. A gente passa aí em determinados locais, estão lá aquelas telas em ruas, em casas, ou seja, fruto de apropriação indébita de determinadas pessoas, que a estufa já não existe mais. Imagine R$300 mil investido lá na Cagepa. Então, lá apenas essa sugestão, porque em outro local eu não acredito, porque tirar o São João para outro local, a não ser do centro da cidade, é um risco. É um risco eminente. Então, agradeço e dar uma boa noite a todos, e também aqui registrar a presença de dois Pedros. Um Pedro Marques, que é meu irmão ali, que graças a Deus parou seu vício, e o meu amigo Pedro Marques aqui também, nosso conterrâneo que há anos estava ausente. Seja bem-vindo. Dois Pedro Marques, né? É mesmo, Pedro Marques. Senhor presidente, retorno mais uma vez. A questão do Marco do São João de Bananeiras não é só ter uma arena de show, é exatamente essa problemática que deu no último sábado, né, de São João, só no sábado. Tem que ter um espaço, como o Guarabira tem, além da arena de show, estacionamento, que aí é onde requer um grande espaço, na realidade, né? Então é por isso que quando eu disse aqui que poderia ser votado numa próxima sessão, talvez o vereador Nicodemos saiba onde tem um espaço desse. Não para dar, mas sim, se uma possível, né, condição financeira, o município comprar e construir uma arena de show, que seria ideal. Eu acho que o São João no arena de show seria um lugar ideal. Agora, não no Bezerrão, porque o Bezerrão, além de não comportar praticamente nem um quarto do povo que veio, e a questão de transporte não ficaria pior. Então, eu acredito que o que tem que fazer no São João é continuar onde está,
e com atrações populares. Eu atribuo isso também, que eu sempre tenho dito a Douglas, a atração de Bananeiras é o pé de serra, do porto de Amazã, aquele porto ali, forró de qualidade, e que não dê, assim, tanta gente, porque senão dificulta o acesso do povo à cidade. Então, eu, por exemplo, eu vi um fã-clube que chegou só do Rio Grande do Norte e Ceará com 17 ônibus. Isso é uma coisa de Dorival Dantas. Só isso aí já toma um espaço enorme, né? Então, sou favorável e parabenizo o vereador Nicodemo, sou favorável. Agora, vamos ver a questão nem financeira, de um espaço que adeque uma arena de show para Bananeiras. Uma boa noite. Em votação, aquele vereador que for favorável permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Apenas só reforçando a fala do vereador Paulo Rocha de Lima, a área do São João de Bananeiras, a área coberta, é 3.200 metros quadrados. Vamos colocar aí que nós tenhamos, e não vai ter, mais 1.800 metros de áreas sem ser coberta. Ali é onde fica a sala de reboco, aquele espaço do centro da Praça Castro Pinto. Vamos dizer que aí vai a área dos banheiros, enfim. Chega a 5.000 metros quadrados. Só o campo, o Bezerrão, só a área do gramado dá mais de 8.000 metros quadrados. Então é quase o dobro, né? E se for pegar toda a área, é mais que o dobro. Requerimento 109/2019. Requer ao Corpo de Bombeiros, de autoria do vereador Douglas Andrade da Costa, requerendo ao Corpo de Bombeiros, acho Companhia Guarabira, poda de árvore localizada na PB 105, de frente à entrada do sítio Jatobá, neste município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, tratar do tema, apenas lembrando que hoje, nas margens da PB, eu não sei se... Não, ali não era 105 não. Pirpirituba do Guarabira, uma árvore veio a cair. E deve ser no mesmo modus dessa que tem na 105. Então, senhor presidente, é importante por demais que possamos tratar e fazer os reparos nesta árvore. senhor presidente, só para... Vereador. Oi. Só parabenizar o vereador Douglas Andrade, porque hoje nós tivemos a certeza, vereador Ramon Moreira de Lima, que esse requerimento é de extrema importância e urgência, né? Graças a Deus que aquela árvore que caiu na pista, e diga que é uma árvore grande que tomou o lado da pista de um lado ao outro, né? Graças a Deus que não pegou ninguém. E dessa iniciativa do vereador Douglas Andrade, ele está de parabéns porque está tomando-se uma atitude de prevenção para que, se Deus quiser, ninguém fique ferido se vier a cair uma árvore. E isso o Corpo de Bombeiros vai ver quais são as que mais necessitam dessas podagens. Em votação, aquele vereador que for favorável permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Então, tivemos os dois requerimentos de autoria do vereador Nicodemos e o outro de autoria do vereador Douglas Andrade, aprovados pela Câmara Municipal de Bananeiras, que irá adotar as providências necessárias e encaminhamentos devidos. Mais uma vez, reforço o convite para participarmos da sessão especial que será realizada na próxima sexta-feira, a partir de 8 horas da manhã, com um café da manhã para os nossos agricultores. E na sequência debateremos e trataremos das políticas públicas voltadas para a categoria. Não havendo nada mais a tratar, declaro em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão ordinária de número 2256 da Câmara Municipal de Bananeiras. Boa noite a todos.